E aí, pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo diferente, por quê? Porque eu estou fazendo uma visita aqui no meu amigo Luciano, que em breve estará provavelmente se mudando, né, para outra cidade. Ele mora em Carazinho atualmente, mas ele Estamos vendo para onde vamos. Pretende ir para talvez Dois Irmãos, né? Talvez. A região metropolitana. Então daí é bastante distante. Então, antes dele fazer essa mudança, eu resolvi fazer uma visita a ele, que faz tempo que a gente não se fala pessoalmente. Inclusive, eu vou deixar para vocês aí um vídeo de quando ele foi me visitar muito tempo atrás, né? No final ali para vocês, como sugestão. Então, se vocês quiserem ver o vídeo dele me visitando, tá lá. Hoje eu vim visitar o meu amigo Luciano e nós vamos conversar rapidamente sobre questão de rádio e tal. Ele é técnico em eletrônica, ele tem um bom conhecimento no assunto e ele pode falar um pouco pra gente aí. Nós vamos falar um pouco sobre coisas particulares, pessoais, aí como é que foi o início da nossa amizade, e depois a gente vai abordar um pouquinho sobre questão de transmissão de rádio e tal, alguma coisa que ele vai colocar, né? Ele também aprecia, só que dentro da visão técnica, a questão das ondas curtas e tal, então é um cara bem bacana pra gente trocar uma ideia. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito prazer em receber o amigo, depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. Um amigo que eu privo da amizade dele já há muito tempo, né? Sim. Ia dizer Rodrigo devido ao hábito do amigo de sempre, aí, que está sempre gravando comigo. Luciano. É o homem das radioescutas. O homem das radioescutas. Então conta aí pro pessoal como é que a gente se conheceu, rapidamente, aí pro pessoal, né, entender como é que ocorreu o início da nossa amizade. Ocorreu pelo seguinte. Tinha um rapaz chamado Jim, o apelido dele era Jim, eu não lembro o nome dele mais. Alexandre. Amarante dos Santos. E eu consertava em casa aparelho, estava começando com eletrônica, consertando alguns aparelhos, né, de som. E daí um dia, como ele era meu vizinho de perto, né, ele ficou sabendo que eu consertava coisas, né, ele pediu para mim arrumar alguns equipamentos dele ali. Ele era meio negócio de DJ, envolvido. Ele era DJ, ele tinha várias caixas de som, a garagem cheia de caixas de som enormes, né, e ele era DJ, fazia potência de som e tal. Sim. E muitas vezes me pedia para mim consertar algumas coisas, cabos e outras coisas aqui. E daí eu comentei para ele, tem um aparelho lá. Eu liguei o aparelho em casa, um transmissorzinho que eu fiz, né? Na verdade, o primeiro transmissor eu comprei de um rapaz, né? Um transmissorzinho que o cara tinha para vender uma vez. E daí eu copiei aquele transmissor e fiz outro. Tu vê a sabedoria do cara. O cara era impressionante. Daí acabei aumentando um pouco a antena e tudo. Daí um dia eu testei em casa, né? Tinha um aparelho de CD, né? Coloquei uma música tocar. E daí fui lá na casa dele, né? Mostrei pra ele. Ele ficou, que legal. Daí ele falou, tem um amigo que é radialista, não sei o quê. De repente vou te apresentar pra ele, já que tu gosta de rádio. Isso foi em 90 e quantos, Luciano, mais ou menos? Não me lembro. Eu acho que foi em 97, eu tava solteiro 96. Ainda. Eu tava solteiro ainda, nem tinha... Foi 96 ou 97, por aí, eu acho. Acho que era antes de 97, antes do Titanic ainda. Antes do Titanic, tá bom. Quando o filme do tempo do Titanic, já estávamos... Quando lançaram o Titanic no cinema em Carazinho aqui, foi o tempo que eu conheci a Inês, e daí a gente já se conhecia, né? Tá, tudo bem. Tá, daí ele convidou pra te ir lá na rádio e tal, me conhecer e tal, daí tu foi lá, né? Só que ele cometeu um erro. Conta que eu tava brabo. Cometeu um erro contigo, não lembro o que foi. Eu acho que ele marcou alguma coisa e não cumpriu. Aí eu tava brabo, caminhava para um lado e para o outro. Esse é o locutor, o Hugo, né? Porque eu já tinha te ouvido na rádio antes. Eu acho que ele tinha combinado comigo dele fazer alguma participação em algum programa meu, que ele era DJ e tal, tinha um programa de música dance, o Super Mix, alguma coisa assim. E provavelmente ele deve de ter faltado. Eu anunciei que ele estaria presente no programa para os ouvintes e ele não apareceu. Alguma coisa assim, daí ele chegou lá num outro momento trazendo o Luciano e eu tava bravo. Eu tenho uma lembrança que tu não lembra. Tem uma lembrança tua antes da rádio, antes de eu te conhecer. Tu escutava? Tu já fazia o programa na rádio. Uma vez eu estava ajudando numa campanha política ali, né? Pro Bioc. Eu fui junto com uma pessoa lá, aí eu cheguei, foi na tua casa. Aí tu disse, eu sou locutor ali da Gazeta, não sei o quê, eu vou votar no Iron. É mesmo? Eu não lembro disso. Falou assim, do Iron. Tu estava fazendo campanha, e eu falei... Eu estava fazendo campanha que no fim... Perderam tudo, né? Mas daí, enfim, ele te apresentou, daí depois eu me acalmei, né, no mesmo dia ali e tal, porque eu não sou assim, tão história. Eu fiquei brabo no primeiro momento, que ele tinha faltado e tal, mas
Depois já tava tudo às boas e é um amigo meu até hoje também. Sim, não tem problema nenhum. Foi só É um pequeno incidentezinho. incidentezinho. E outra coisa que eu também te ouvia, a minha irmã te ouvia no rádio, né, gostava do programa, eu ouvia também, né, e eu, de vez em quando eu ouvia, eu tava lá no interior, lá em Ibirapuitã, lá, meu pai tinha um Fuca, Ah, e é? o Fuca tinha um rádio lá. Eu conheci e o teu pai. daí ele me deixou esperando lá, foram ver um negócio lá, e eu fiquei dentro do Fuca lá, né, não tinha o que fazer, mexer no rádio, né, eu vou mexendo no rádio, comecei a sintonizar, aí tinha uma música legal lá, a música me marcou, né, que marca até hoje, quando eu escuto aquela música eu lembro do Hugo, não tem como eu escutar aquela música e não lembrar. A música ela é de uma novela, era do Rainer Ougmeyer, música. Eu lembro o nome dela, Just a Little Love. Se quiser colocar no vídeo depois. Não tem como. Não dá pra Não dar problema de direitos autorais. né, Mas enfim, e daí. Tá lembrado. Então isso foi antes de tu me conhecer, né? Pois é, daí o que aconteceu? E daí eu comecei a conversar com o Luciano, eu percebi que ele era um cara bacana, que ele gostava de rádio. Pelo outro ângulo, parte técnica, então eu percebi, seria um cara bacana para mim tirar como amigo, porque, pô, ele gosta de rádio, ele tem o conhecimento técnico, então ele, tipo, é um complemento, né, porque eu não tenho conhecimento técnico, né, para conhecer o outro lado da radiodifusão e coisa. E daí, depois disso, eu convidei o Luciano, ele teve um quadro também, eu tinha um programa na Rádio Gazeta, na década de 90, o programa da noite, ele tinha um programete, um dos programetes era Mensana Incorpore Sano, porque o Luciano, na época, ele também foi vendedor de livros de porta em porta, né, Luciano? E tu estava envolvido com esse negócio de saúde, que era um tema que te chamava atenção. Então, ele lia muito, porque para ele convencer os clientes da porta em porta para comprar os livros, ele tinha que ter conhecimento para apresentar os livros, entendeu? Então, ele lia, ele sabia, ele tinha que dominar o assunto. Então, ele começou a se interessar por essa questão de saúde, de bem-estar, de remédios naturais e tal. E daí, eu pensei, o cara está estudando sobre o assunto, então vamos... Convidei ele para fazer o quadro. Tinha várias revistas, Vida e Saúde, não. Mas eu tinha os livros também, né? Mas eu pegava das revistas. Pegava das revistas. Sim. Quando eu vendia livros, tinha as revistas também para vender. Então, nas revistas eu gostava dos assuntos interessantes ali. E eu pegava porque era tópicos pequenos, né? Eu conseguia fazer um programinha, só que a forma com que eu gravava era com gravador cassete, né? O gravador época, né? Era um gravador, eu acho que era Aico ainda. Eu colocava para gravar, ele gravava muito bem, inclusive a qualidade era incrível, alta fidelidade, a gravação dele era mono, mas era perfeito, assim, tipo, perfeito mesmo, né? E daí eu gravava com ele, né, gravava na fita, levava pro colocar na rádio lá, editava ali, né? Cortava alguma coisa, não sei como que fazia. Isso, daí ele levava gravado em cassete ainda, e daí eu soltava, mas era na M, daí não tinha tanto problema, né, com o negócio de som e coisa, mas mesmo assim era uma boa gravação. Era qualidade FM. Era uma boa gravação, Sim. E daí ele fazia e tal, daí, beleza, ficou, mas assim, tudo na amizade, né, o Luciano nunca ganhou um centavo, porque eu não tinha verba para isso, né, ele fazia assim, foi um trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Outra coisa também que ele fez, que eu coloquei ele numa encrenca, foi o seguinte, que ele atuou como radioator. Radioator, tá. E porque na época eu pensei, vou pegar e vou tentar retomar esse negócio de radionovela que eu achava tão incrível, sabe? Eu estudava muito questão de rádio dos anos 50 e 40 e tal, e daí eu ficava maravilhado com aquela coisa de radionovela. Aí eu consegui alguns textos originais, que era da Rádio MEC e da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, da escritora Maria Muniz. Se vocês procurarem, tem um livro sobre a história dela, que é vendido na internet, tem na Amazon, inclusive Maria Muniz, a Scheherazade do rádio. Ela foi uma das maiores escritoras de textos, assim, de dramaticidade, coisa para o rádio. Ela era uma grande escritora, roteirista. Aí eu convidei ele para atuar em vários episódios ali, né? Ele fez o papel do Marcos, não, né? O Marcos. E o nome dele é Luciano Marcos, daí combinou, né? Não tá muito fora. Falar nisso. E daí tinha umas meninas também que eram minhas ouvintes, daí elas faziam as vozes femininas. Tudo isso aí, tipo, faziam todo mundo assim, como lazer, como diversão, não era... Porque não tinha patrocínio, era um espaço que a rádio abriu ali,
pode colocar e tal assim, mas eles não tinha verba, tá? Eu tinha que fazer meio por conta. Aí até eu tinha um estúdiozinho lá na minha casa, daí a gente gravava tudo lá naquele tempo, era gravado tudo em cassete, alguma coisa em rolo, e era tudo editado manualmente, era trabalhoso. Nossa, e daí saía alguma coisa interessante, né? Teve umas histórias bacanas, bem divertidas. Era bem artesanal, né? Bem artesanal. A edição era tudo feita na hora, né? Com a mesa ali, colocava a música de fundo e falava. Algum efeito depois e tal, era bem trabalhoso. Um microfone para cada um, né? Não, na verdade, a gente tava numa pobreza que era um microfone para todo mundo. Passava de um pro outro. Passava de um pro outro. Daí legal. Eu tinha que pegar e editar lá para tentar tirar aquele barulho quando um alcançava pro outro. Era bem trabalhoso. Olha só, se nós fizéssemos uma radionovela agora, né? Arrumava ficaria dois, perfeita. Né? Um tá falando, outro tá falando. E sim. O microfone não precisa nem fio e é bem pequenininho. A tecnologia é outra, né? E então, assim, e outra coisa também que ele fez, que a gente fez juntos ali, foi que ele pegou e montou uma vez um transmissor um pouco mais evoluído do que esse que ele tinha original, que ele tinha comentado antes, que eu tinha lá uma carcaça de um telefone sem fio, que nós tínhamos lá em casa na década de 80, e daí o Luciano montou dentro da carcaça do telefone sem fio, que era um módulo desse tamanho, e daí tinha uma antena, daí a gente aproveitou a antena do próprio telefone sem fio, do próprio sistema da base do telefone sem fio para fazer a transmissão. E daí ficou muito bom o resultado e até teve um alcance, dava um certo alcance. A gente se divertia, daí a gente pegava e ficava passeando nos arrabaldes da cidade para testar onde é que a rádio estava pegando. Pegou até 12 quilômetros. Mas isso em situações especiais, né? Tipo, em campo aberto. Em campo aberto, né? Com a visada, né? Com visada, pegou 12 quilômetros. Então era muito divertido, porque daí o Luciano me introduziu essa parte da eletrônica, assim, não que eu entenda de eletrônica, mas testar coisas, assim, que eu nunca tinha feito. Só que o que era emocionante era a questão, assim, era proibido, né? O proibido parece que é bom, mas dava uma atenção na gente, ligava, mas será que alguém não vai denunciar? A gente eu ficava pensando isso. Que na verdade o que acontece, a rádio nunca ficou diretaço no ar, a gente fazia alguns testes e depois desligava, e também não era uma potência absurda. E também podia tirar as TV dos vizinhos do ar. Não, mas isso não chega. Eu fui mexer e acabei tirando, né? E dá interferência, né? Se não é bem calibrado, não é. Não, mas isso daí foi só no dia que tu testou. Sim. Depois ele tava bem certinho, mesmo lá em casa, se eu ligasse a TV, não interferia. Só que naquela época era toda analógica, né? Naquela época não existia fonte chaveada. Quer dizer, a fonte oscilava um pouquinho. O transmissor já mudava um pouquinho a frequência. Dava isso, daí tinha um trimmerzinho que eu tinha que ajustar para ele voltar. Às vezes ele dançava um pouquinho, saía fora da frequência. E a gente operava em 107,7, né? Não era isso? Acho que era isso. Podia escolher. Mas daí tu escolheu essa frequência. Podia escolher. O final do dial lá. Final do dial. Que era um lugar que também não tirava muitas outras rádios do ar. Não interferia daí, né? Não, era fora quase. E teve uma coisa que eu fiz, eu não sei se eu te contei uma vez, que eu tinha uma vizinha, depois disso, quando eu já morava em Passo Fundo, eu tinha uma vizinha que ela de manhã, domingo de manhã, ela lacrava o som, colocava no 12, mas umas músicas, uma pior do que a outra. E daí eu pensei assim, mas que desgraçada, daí ela acordava, né, o cara. Aí um dia eu peguei e hackeei o rádio dela, vamos dizer assim, entrei, coloquei a frequência do transmissor do Luciano em cima da rádio que ela estava escutando, e daí disse assim, quer fazer favor de me ligar? Nem eu que sou o teu rádio tô te aguentando mais. Eu disse assim pra ela, e ela levou um susto. Ela já tinha uma certa idade, sim, ela pensou que tinha um fantasma dentro do rádio, ela desligou o rádio lá, foi muito engraçado. Acabou, cada aventura, né, Luciano, muito legal. Sabe que hoje é proibido, né, que nem... Não, mesmo... Aqui, por exemplo, os vizinhos aqui não colocam som. Sim. Não colocam aqui, tem uma norma aí de silêncio. Mas é que lá em Passo Fundo tem... É que naquela época era outro tempo, né? Sim. Isso foi na década dos anos 2000 ali, com 2000 e pouquinho. Só que a música que os vizinhos perturbavam era outra, não é que nem hoje. Hoje perturbam com funk e outras coisas, né? Música que o cara não gosta. Era outro tipo de som, mesmo assim era bem melhor que o que tem agora. E daí, enfim, daí a gente se conheceu, daí ele fez esse projeto aí das radionovelas junto comigo, a gente já fez essas coisas e tal. E agora, só para vocês terem uma noção do tempo que a gente se conhece, a gente nunca teve discussões, né? Tipo assim, sempre uma boa amizade. E é um dos meus melhores amigos também, né? Até hoje.
E muita coisa mudou nesse tempo, né? A gente continuou a amizade. Mesmo que muitas coisas mudaram na tecnologia, mudou completamente. Né? Mas a amizade não mudou. Não. Talvez a gente não se encontra com muita frequência, Hoje, porque cada rádio, um mora na sua cidade, né? Hoje o Hugo ele tem uma rádio, não é pirata, é uma rádio web também, né? A rádio web. E agora tá numa rádio comercial, né? De verdade mesmo. Também, né? Essa rádio também é uma que eu acompanhei desde criança. Antigamente, no passado, né? A Rádio Passo Fundo e a Rádio Carazinho. Lá a nossa é a Rádio Passo Fundo. E original. agora a nossa Rádio Carazinho e a nossa Rádio Passo Fundo. Isso. Né? Mudou bastante, né? Mas tem um cara que tá lá ainda. Luciano, conta pra nós um assunto, só não querendo te cortar sobre só que eu queria fazer uma abordagem assim, que tu contasse um pouco, porque tu é uma pessoa assim que na tua família tu teve ainda aquela situação que quando tu tava na tua infância, quando tu era bem jovenzinho, tu ainda não tinha rádio FM em casa, teu pessoal lá escutava só AM. Como é que era isso? Quando tu escutou o FM pela primeira vez? Conta pra nós aí. Primeira vez. Porque o Luciano não é tão velho. Tu nasceu em 72, Luciano? 71. 71. Tá, a primeira vez que eu ouvi um rádio FM, a primeira vez, assim, foi o meu tio. O meu tio tinha comprado um rádio no carro e ele era FM. E daí ele ligou aquela música, achei uma maravilha. Nossa, que música limpinha, bonitinha, o som acostumado com som de AM, né? E daí a música me marcou também. Né? E tu lembra qual música era? Lá, Abri a Porta. Acho que era. A da Cor do Som? É. Eu descobri muitos anos mais tarde quem cantava, que música era. Mas aquela música me marcou, nossa, que som limpo. Não sei que rádio era. Só tinha uma rádio, parece, na época. Faz muito tempo isso. Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos. Eu não sei que rádio era, qual é a primeira rádio que tinha nessa época. A primeira rádio FM aqui era 100.3. Era Tangará. Na casa era Gazeta FM. 90.5. Não, era 90.5 a frequência original dela. Depois ela mudou em 84. Depois entrou a Atlântida. No mesmo ano? No mesmo ano. Quando entrou a TV Umbu. Entrou em 80, janeiro de 80 entrou a 90.5, que hoje é 100.3, que ela mudou de frequência em 84, e daí depois no mesmo ano entrou a Atlântida, e a terceira da região foi a Diário, que eu também trabalhei lá em Passo Fundo. Mas tem uma outra experiência interessante, né? Que o meu pai a minha mãe tinha um rádio mundial. Tinha todas as ondas curtas, todas as ondas médias, não tinha nenhuma FM, não tinha FM. Tu fazia teste de ondas curtas naquela época, tipo assim, tu era xereta e... Aí eu mexia no rádio lá, daí o pai tinha um radinho motorrádio, também não comprou com FM porque era mais caro, com AM também. E eu fiquei curioso, mas eu queria conhecer essa faixa nova aí que estão falando, e era como se fosse a TV digital da época. Né? Sim, era uma novidade, porque o pessoal tudo é AM, tinha uma novidade que entrou essa nova faixa, né? Sim. E no Brasil, na verdade, porque essa faixa é mais antiga, né, em outros países, nos Estados Unidos, mas entrou no Brasil essa Aqui faixa. No Brasil também tinha uma rádio imprensa do Rio de Janeiro, se não me engano, abriu em 58, e essa foi a primeira FM, mas ela operava assim, super restrito, porque ninguém tinha rádio FM em 58. E eu tinha, falando em vizinha barulhenta, tinha uma vizinha barulhenta. A filha da vizinha, né, gostava de ligar um som. Ela tinha um som nacional. Acho que era nacional, um grandão assim. Aquele lá, mas não é aquele modelo lá que eu esqueci o número dele agora. Que toca a fita em cima, tu abre a tampa e bota a fita. E o dial é azul? Acho que é. Não é um igual que o teu ex-chefe tinha pra vender uma vez ali? Eu não sei se era nacional ou era Aico. Tá. Não tenho certeza, eu acho que era Aico. A minha tia, o nacional, a minha tia tinha. Preto, né? Era um Aico. Preto. Era Aico. Eu lembro que era a marca do meu gravador também. E daí ele colocava dentro a fita, abria a tampa, daí tinha ali, o toca-fita era deitado. Sim, colocava a fita, o nacional também era deitado. Daí ela gostava muito de música, escutava uma música, outra escutava FM, tudo, às vezes eu ouvia de casa lá. E ela era mais velha que você? Era um pouco mais velha. Mas aí eu acabei, escutava, né, pelo rádio dos vizinhos, né, escutava, mas nunca tinha um rádio meu FM. Aí um dia eu tava mexendo assim, na TV e no rádio, não sei de onde eu tirei aquela ideia. Peguei e liguei a antena do rádio de ondas curtas na antena da TV e coloquei no canal 6, né, eu lembro. E daí eu sintonizava o rádio numa frequência de ondas curtas, ele fazia a TV pegar a Rádio Gazeta FM. Pegava na TV. Tu fez lá um... Eu não sei de onde eu tirei a ideia, do nada. Um enjambre lá? Fiz uma montagem, uma modificação, e com o rádio eu conseguia gerar uma frequência. Tá vendo? O cara era terrível desde criança. E daí, mais tarde, estudando eletrônica, eu descobri por quê. Porque o canal 6, né, entre o canal 5 e 6, tem todas as frequências da FM.
Não sei se Ah, você é? sabia disso. Aham. Eu não sabia. Sim. Tá vendo? Então, por isso que lembra que existia VHF e UHF? Sim. Então, o VHF era do 7, do 2 ao 6. E do 7 ao 13 era o UHF. No meio dessa faixa e era aquele FM. negócio que tinha uma vez que eu lembro que a TVE transmitia que tinha um conversor de UHF que o cara comprava a parte, que era 44 canal daí. Porque as TVs só tinham VHF. É que as TV antigamente só ia até 12, né? Só do... Não, deixa eu ver. No tempo Não, do ia do Tec-Tec era 2 até ao 12. 6, do 7 ao 13. Não ia além do 13. O conversor era Então além era do 13 o último canal. Era do 12 era 14 o pra canal cima. TV Gaúcha em Porto Alegre, 12. Sim. Até. Que daí a UHF, eu errei, eu falei VHF baixo, VHF alto. Do 2 ao 6 é VHF baixo. E do 7 ao 13 é VHF alto. No meio era FM. De 88 a 98, a frequência tudo ali dentro. São frequências, os canais assim, são virtuais, o nome é canal. Canal 1, canal 2, canal 3, não é 2 MHz, 3 MHz, são canais que correspondem a frequências. Por exemplo, tem um canal lá que é 174 MHz, né? A RBS que tinha em Carazinho, canal 6, era 87.5. A frequência que A seria frequência do áudio. do áudio. E daí, o que aconteceu? Aí aqueles rádios, por exemplo, que dizia que captava a TV, entrava nessas frequências aí. Não sei. Aqui tinha os rádios FM que dizia Sim. assim que tinha áudio de TV, não sei o que. Sim, eles tinham faixa estendida. Faixa estendida. Faixa estendida para UHF, para pegar VHF. E daí agora foi possível fazer essa faixa estendida de FM porque eles tiraram a TV do analógico. É isso, né? Porque daí liberou aquelas faixas de áudio. Não, na verdade, essa questão do analógico para o digital é porque estão usando a banda para celular, para canais de celular, né? Então eles vão usar toda essa banda ali para lugares, por exemplo, que tem um sinal fraco, que se botar em alta frequência não vai conseguir passar em alguns obstáculos, né? Tem lugares que tem ponto cego, alguma coisa, eles têm que ter uma transmissão em frequência mais baixa para poder dar uma cobertura maior. Então eles não precisam dessas frequências, precisaram dessas frequências, acabaram comprando essas frequências. Entendi. Dizem que vão usar 5G também, né? Algumas bandas de 5G vão usar essas frequências aí para cobertura, né? Para melhorar a cobertura. Isso que eu sei, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre ondas curtas. O que tu fala de ondas curtas, assim, a magia das ondas curtas de pegar e captar uma emissora do outro lado do mundo, de repente. Isso para mim era emocionante, eu gostava. Quando eu tinha rádio, não pegava FM, mas eu pegava o radinho do pai e ficava sintonizando. E naquele tempo tinha rádio pra caramba, né? Aí tinha uns barulhos estranhos, né? Tinha uma rádio, uns barulhinhos lá, umas coisas assim que pegavam. Os ETs que o Rodrigo fala. Tinha uma rádio lá que era uma rádio relógio, né? Sim, rádio relógio. 10 horas, 20 minutos, 30 segundos, dava um. Essa tinha nas ondas curtas ou era M essa? Não, é ondas curtas. É mesmo? Eu pegava nas ondas curtas. Naquela época tinha Bandeirantes, e a AM tinha também. Guaíba, tinha Gaúcha, todas essas rádios tinham. E tinha a Rádio Cultura M de São Paulo, que era a minha favorita para ouvir. Eu gostava da programa lá na AM, né? Turma da Maré Mansa de noite. Essa era na Rádio Tupi e na Rádio Globo depois. Escutava de noite no rádio, no grande, no outro. Luiz. A vinhetinha do... Só que uma das coisas é aquele negócio, né? Tem que ter paciência, às vezes some o sinal. E o que tu sentia, assim, eu acho que todo mundo da nossa geração, assim, deve de ter dormido com o radinho do lado ali e tal, tipo, escutando a Maré Mansa e tal, aí dava aquele negócio, assim, tipo, aqueles mistérios da noite, da onda fugir, voltar e tal. O que passava pela tua cabeça, o que tu achava disso, antes de tu entender, assim, tecnicamente? Eu ficava meio irritado, mano. Que coisa, agora que tá ficando bom, some. Né? A piada tá terminando ali, tá dando o final da piada, daí pá, daí dá aquela... né? Mas era muito legal. E o negócio também, quando dá chuva, né, que dá as eletricidades estáticas, as trovoadas e coisas, sai tudo no rádio AM, né? No AM aí tem essa questão da estática, dessa estática que dá, mas geralmente tem rádios que não são locais, né? No local a gente consegue o sinal mais forte que a... Sim. Mas isso aí era uma coisa que tu sabia se ia chover, às vezes, nem precisava ir pra fora. Sim, né? tu via alguma rádio da região, tu via, tá dando descarga. Dando uma descarga no sinal, meio, é né? verdade. E daí tu olhava assim, vai chover mesmo. A minha avó, lá por volta de 81, ela gostava de ficar em casa e tirar para escutar música em dia de chuva. Então eu tenho umas 3 fitas dela, daquelas BASF laranja, aquelas LH não sei o que lá, o código começa com LH,
e daí aquelas clássicas da BASF, e daí tem assim, tipo, e ela gravava muita coisa de AM ainda. E daí ela pegava, e daí tu ouvia as descargas, assim, nas gravações da minha avó lá, que tá lá até hoje. Minha avó nem tá mais aí, faleceu já. Ah, e Tu conheceu a minha avó, né? Não? Não. A mãe da minha mãe, não? Acho que não. Não conheci. Daí é o seguinte, outra coisa que eu gostava de fazer experiências de tentar gravar programas, né? Gravar música, né? Às vezes eu ligava um aparelho no outro. Eu pegava uma vez, eu queria gravar a música do rádio, não tinha, né? O gravador meu não tinha como gravar, não tinha como gravar do rádio. Então uma vez eu peguei e fiz um fio, né? Fiozinho, né? Eu peguei um preguinho, peguei aquela parte de dentro da caneta, onde vai a tinta ali, né? O tubinho da caneta. Botava um preguinho, botava o tubinho, enfiava dentro do conector lá. E daí ligava o fio no rádio lá para poder gravar. Mas é terrível, né? É terrível. Foi a primeira vez, mas era bem... Eu tinha que fazer um fiozinho curto-circuito, porque se eu deixasse sem aquilo ali, ficava muito estourado, né? Aquilo foi a primeira vez que eu montei um resistor, né? Eu lembrava que eu fazia isso. Uma vez eu estourei um rádio por causa disso, né? Me conta uma coisa, qual curso que tu fez, assim? Tu fez por correspondência, não foi? É. Tu fez deixa eu falar aí os nomes, depois tu me diz qual foi. Tinha o Instituto Universal Brasileiro, tinha escolas associadas. Olha, vou dizer uma coisa. Tinha Instituto Monitor, e tinha o Padre Hels, que é o Padre Royce, que é o correto, a pronúncia é Royce, é Hels. Não, é Royce, mas eu digo Padre Hels porque não é Hels, pronto. Foi o Instituto Universal Brasileiro, né? Sim. Mas vou dizer uma coisa. O que me ensinou foi a prática, e eu tive um professor, digamos, um técnico de eletrônica, eu digo que foi o meu melhor professor, porque é ali que eu tive a oportunidade de pegar aparelhos diferentes. Daquilo que... O curso é básico, né? O curso tu aprende uma coisinha, outra ali, e muita teoria, coisa que tu nem vai usar, né? Mas a prática faz diferença. O cara pode fazer um curso bem, se o cara não tiver no sangue, não tá na veia, aquilo ali não vai. E eu vou dizer, apesar da relativa pouca idade para isso, o Luciano, ele é técnico raiz. É do tipo que sabe mexer em aparelhos vintage, coisa que não mais se vê. Porque esses técnicos hoje em dia só sabem trocar a placa pronta, eu acho que o Luciano pode explicar melhor, e trocar LED de TV, barra de LED, esse tipo de coisa. É que as placas hoje mudaram. Antigamente tu trocava transistor, hoje é circuito integrado, agora nem é mais circuito integrado, é um sistema já de montagem tridimensional, já é uma coisa mais avançada, é a nanotecnologia. Depois nós vamos ali no laboratório, só na finalização da conversa, só para ele mostrar para vocês, ele tem um laboratório ali, e daí ele tem um microscópio, e esse microscópio amplia, então, os microcomponentes, os nanocomponentes que ele trabalha com conserto de celular, né, Luciano? Sim, também. Então, daí, é isso que ele está se referindo. Mas não então, não é complicado para fazer substituição. Não é só celular que está passando por isso. Até todos os aparelhos eletrônicos, hoje um aparelho de som, antigamente pegava um aparelho de som, uma placa enorme para controlar várias coisas. Hoje um aparelho de som, uma plaquinha bem pequenininha, um CIzinho que substitui 10 CIs. Um componente ali, eu vou mostrar depois, uma plaquinha, que era um componente enorme, ele tem um rádio FM dentro, tem vários componentes, um componente menor que do tamanho de uma cabeça de fósforo. Sim. E menor que isso ainda. E dentro daquilo ali tem milhares de componentes. Né? Sim, por isso que, por exemplo, o pessoal tem dificuldade que nesses nossos rádios que a gente usa, que o nosso inscrito ali estava comentando esses dias do Texan, né? É difícil consertar um rádio desse, ele é muito elaborado e ele é muito tecnológico e usa muito da nanotecnologia então, já. Os rádios antigos, se tu pegar um motorrádio antigo e abrir, tu vai ver várias bobinas, bobina para isso, para AM, FM, um monte de bobina. Hoje não, tu abre um rádio desses Texan e outros aí, não tem mais bobina, é tudo eletrônico, é tudo no próprio CI, um CIzinho. É tipo um chipzinho, né? O CIzinho é tudo. Tu vai ver um rádio agora, pode abrir um rádio desses mais moderno aí, tu vai ver um CI que faz tudo, ele amplifica, ele faz tudo. Pifou que ali também o rádio foi para banha, né, praticamente. Não, até que não, porque hoje consegue um CI igual, só que o problema é que agora as montagens do CI eram aranhazinha, né, colocar assim, SMD. Agora não, agora é BGA. A BGA não é igual ao SMD. O SMD, os terminais eram dos lados. O BGA embaixo
É que nem o processador do computador, né? Então, Embaixo. é muito crítica a montagem, né? Tu tem que ser com a estação de ar quente. Não tem como soldar. Tá, Tem então produto, nós vamos voltar agora lá no laboratório para finalizar a conversa, daí o Luciano vai mostrar algumas coisas para nós, daí nós vamos encerrar a conversa. Por isso né? que hoje estão se trocando placas. TV, por exemplo, conforme o defeito, troca a placa inteira. Mas agora tem pessoal aí que eu quero também especializar futuramente, né, em manutenção das placas também. Hoje uma placa vale R$300, né? Se conseguir recuperar uma placa de uma TV, uma coisa assim. Às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena. E tem casos que não, né? Sim. Se for um componente tiver muito danificado, por exemplo, uma TV. Tem TV que tem uma placa para fonte, outra placa é para o restante, né, da TV. Tá, mas só me tira uma dúvida, Luciano. Esses técnicos aí, digamos assim, da nova geração, a maioria deles, eles não têm esse arcabouço de conhecimento, por exemplo, para entender sobre reparo de aparelhos vintage, ou tem? Ou por isso que eles não fazem isso, eles não sabem mais fazer. O problema, porque a eletrônica mudou muito, não é isso? Mudou bastante e também a escassez, né? Em aparelhos vintage, já tem casos aí que se o cara não achar mais componentes, ele vai ter que atualizar o aparelho, vai ter que colocar componentes diferentes ali no local, por exemplo, um rádio antigo, um eletrólito, tem uns capacitor grandão, né? Grandalhão, vai ter que colocar uns pequenos compridos, né? Tem agora para substituir. Sim. Aqueles trambolhão que eram antes, agora com aí tu tem que ter tipo o domínio do assunto para te saber fazer o cálculo matemático e para hoje substituir direitinho. Um aparelho de som, por exemplo, que não tem mais peça, um vintage, né? Então não é tão vintage assim, tipo um Sony, que a saída é um horror de cara e não tem. Aí funciona todas as funções, não tem som. O que vai fazer? Comprar uma placa digital e vai colocar no local do amplificador uma placa digital, ligar os terminais ali, ligar a energia, pronto. Tu vai ter um rádio funcionando de novo, né? Eu acho que tá indo mais para esse lado, quando não se tem peça. É isso, tipo assim, desde que seja possível, sempre procurando preservar a originalidade. Quando não dá, daí tem que tentar partir para uma solução, Mas tem né? um projeto agora que eu estou fazendo, né? E muitas pessoas estão pedindo para fazer. A pessoa que tem um aparelho antigo em casa, eu tenho um aparelho, um rádio lá, mas eu queria FM nesse rádio. Mas não tem, só tem AM. Essa plaquinha coloca FM no rádio. Mesmo que o rádio não tenha, né? A gente pode colocar um FM. Um cara fez um rádio antigo esses dias, uma placa decodificadora, que o rádio funciona até com Bluetooth, né? E hoje está tão valorizado essa questão de rádio vintage, que os chineses estão fazendo, né? Fizeram um rádio gravador, com dois alto-falantes. Eu vi, só que eu queria saber como é que é a eletrônica desse bicho por dentro, porque eu não vi nenhum. É bem mais simples, e outra, ele é mono, ele não é estéreo. Ah, é? Ele é mono. Ele é um falso, é falso então? Eles não estão preocupados assim com o mono e estéreo, eles querem fazer um rádio que seja vintage. Pro cara recordar e ouvir música, tá? Mais a estética. O cabeçote dele é mono, né? O cara fez um teste, ele gravou bem, ele colocou um do Bluetooth para fita, né? Inclusive o cara fez o rádio toca Bluetooth e cartão de memória. E o rádio foi bem valorizado, ele comprou na China e vendeu no Mercado Livre, né? Conseguiu vender por R$650. Né? Legal. Então o pessoal, tem muita gente que aprecia o vintage, né? Mesmo que seja um aparelho readequado, né? Sim. Então vamos ali no laboratório para finalizar. Voltando agora aqui no laboratório, a gente vai ver aqui como é que faz o processo para ele poder identificar os componentes, né, dentro dessa tecnologia. Cadê a placa original, Luciano? Mostra para nós onde é que está a plaquinha, o tamanho dela. Aqui é a placa original. A proporção aqui é uma ó. placa de carga. Tá, é a placa de carga. Isso é do quê? Do celular? É de um celular. Né? Então aqui é um conector USB-C, né? Sim. Então aqui tem outros componentes, microcomponentes, ó. Quem olha assim de longe parece que não tem nada. Nossa, só tem isso aqui, né? O Luciano pega e bota o teu dedo bem do lado para eles verem assim o tamanho da tua unha perto disso daí, dá umas duas unhas. Aqui, ó. Vou botar isso aqui para todo mundo ver aqui. É que daí não dá. Bota o dedo que o pessoal também, tem uma noção. Vou pegar uma outra coisa aqui. Uma outra coisa bem identificada, assim, que o pessoal saiba o que é. Ó, um barbeador. Isso, um barbeador. Aponta o barbeador aqui, ó. Não, bota a cabeça que é melhor de ver. A cabeça aqui, ó. Ó, é tamanho da cabeça de um barbeador, ó, pra você ser bem certinho ali, ó, tá? Agora vamos ver como é que tu enxerga essas coisinhas que são só uns pontinhos aqui, Agora vamos para outra tela lá, ó, microscópica. Aqui, ó. Esse é o barbeador, ó, o tamanho dele. Olha aqui, ó. E aqui vamos à placa.
Vocês estão vendo ali, ó, a placa gigante. Esse componente aqui, ó, que parece que não tem valor nenhum, parece tão pequenininho, é uma coisinha de nada. Esse componente aqui é uma placa de carga, é um CI de carga turbo, né? Ele que gerencia o turbo do celular. Sim. Daí tem esses aqui, tem para áudio também uma parte. Aqui o microfone. A essência do celular está toda nessa plaquinha desse tamanho? Não, essa plaquinha é apenas uma parte. A parte de áudio, carregamento, né? E ela faz a comunicação com a tela. Tá. Mas ela tem uma comunicação com a placa-mãe. Mas ela já não faz com a tela. Mas para esse tamanho que ela tem, ela faz muita coisa já. Não, essa aqui é a conexão com a placa. Ela conecta com a placa-mãe e vai pela tela. Né? Incrível que agora os telefones, a maioria deles. Isso aí é de que tem marca? alguns que vão flex e manda lá para cima. Isso aí é de que marca? Esse aqui é um Samsung, deixa eu ver. É Samsung. Tá. É um Samsung, é o A03, se não me engano. Esse aqui é o de toque aqui, né? Aqui é o seguinte. Tem um touchpad, daí tem o botão de power aqui, né? Tem um flex, se comunica com a placa. Aqui as câmeras, né? Tu quer mostrar lá na tela? Pode tela? ser. Deve ficar melhor aqui, maior. Aqui, ó. Então tem essas câmeras aqui, né? A câmera principal, tem uma aqui que é a principal, geralmente é a maior, né? Sim. A maioria das câmeras não tem sensor óptico, né? Sim. No caso, ela ficar não vibrando muito, né? E nem o S23 tem estabilizador óptico na câmera, né? E mesmo que trema, né, o aparelho, ele não dá problema. Esse aqui já é um mais simples, né? Uma câmera com estabilizador digital. Então tem a câmera aqui, uma é grande angular, a outra é para imagem normal, né? Então, geralmente é 2 ou 3 câmeras. E todos esses componentezinhos, essas coisinhas assim, titicazinha de nada, tu substitui. E aqui, ó, esses componentes aqui, esse aqui eu não mexo nessa parte aqui, esse aqui tem um colega aí que mexe. Porque é uma tecnologia mais avançada ainda. Para remover esses 6 chips aqui tem que ter mais equipamento. Esse aqui é outro microfone dele, é o tamanho do microfone. Nossa senhora. O microfone é muito pequeno. Esse aqui ó, é uma espátula de dentista, olha. Sim. Ó, vamos pegar aqui o aparelho de barba, vamos a gente comparar. Olha o tamanho. Sim, um absurdo. É gritante, né? E a qualidade dele é muito boa. Pois é. E esse aqui eu já troquei. Esses aqui eu troco, substituo. É melindroso. Eu troco por outro, né? Aí tem um processo todo, né? Isso é mais fácil de trocar. Daí esses componentes são mais difíceis. Esse aqui então, são os controladores de RF, de carga, olha, são coisas assim bem mais complexas. Né? Mas enfim, só para o pessoal ver como eu tô falando o básico, né? O básico. Como a coisa tá bem diminuída mesmo, tá bem nano mesmo. E tem componentes aqui do outro lado que não dá para ver. Esse aqui é o porta-chip, né? Aqui, ó. Aqui onde vai o chip e olha o tamanho do porta-chip, tá quase o tamanho da tela para vocês verem quanto. Não, mas dá para colocar, cabe um cartão de memória aqui e mais 2 chips, né? Os chips vão aqui. Se estragar isso aqui, tu não consegue fazer ligação, né? Sim. Aí que é a parte também de frequência, alguma coisa assim do chip, né? Aí aqui a parte de trás, outras partes do celular estão tudo aqui dentro. Sim. Aqui eu não tenho acesso, processadores e tudo mais, aí tem uma parte que eu não tenho acesso aqui, né? Teria que levantar essa tampa para ver. Tá. Não, mas tá bom, então, é só para o pessoal ter uma noção do laboratório. Como é que componentezinho, né? E aí, ó, geral do laboratóriozinho. É isso aí. E é isso aí. Pois é, Luciano, então assim caminha a humanidade. Essa é a eletrônica e o que nos reserva o futuro, será, né? Tá, porque a coisa está cada vez mais impressionante. E a eletrônica, sim. Eu tô do lado de cá do rádio, ele tá do lado de lá. Né? Se o rádio parar de funcionar, vocês não vão conseguir ouvir ele. Então vocês têm que consertar o rádio para poder ouvir o meu amigo aí, né? Exato. E aí entra em ação essa figura. Esse profissional. Aí, cada um de um lado, né? Um numa ponta do outro, né? Por isso que a gente ficou sendo amigo. Os dois lados da mesma moeda. O lado de cá do rádio e o lado de lá, né? Isso aí. Um transmite. E é um prazer, então, ter recebido você. Aliás, você me recebeu aqui na tua casa, mas a gente fez. Mas eu estou te recebendo no canal, só um detalhe, né? Falar também que eu já faço serviço numa rádio comunitária, e até hoje, às vezes eu mexo com alguma coisa deles lá. Tem uma rádio comunitária aqui da UAC e o Luciano, ele tem
muitas vezes ele presta serviços, né? Fazendo manutenção do transmissor, fazendo... Então ele é uma pessoa que realmente ele curte. E essa parte de radiotransmissão é uma coisa que está no sangue dele. Então a rádio tinha Tem queimado. eletrônicos que não lidam com isso, não se interessam por esse segmento da eletrônica e o Luciano curte, né? Inclusive tinha dado um problema queimado, no raio na emissora lá, e daí queimou os aparelhos, arrumaram o transmissor, mas daí não conseguiram arrumar o gerador do estéreo lá, né? Sim. Aí eu achei um gerador estéreo queimado lá, né? O que tá queimado? Eu peguei, levei pro laboratório, abri, olhei ali os componentes, tudo, né? Aí botei ali um seguidor de sinais, acabei descobrindo que uma parte dele estava funcionando, que é a parte que precisa pro estéreo. Aí a parte que tinha queimado nele era a parte do amplificador, o controle de volume, aquele negócio, né? Aí eles tinham um bearing lá, um compressor bearing parado lá. Aí eu pensei, vou colocar o compressor, eu vou ligar no gerador de estéreo. O som já vai ser comprimido, vai pro gerador de estéreo e vai pra rádio. Olha só. Resolvido o problema. Tipo assim, fez lá um Frankenstein que funcionou, que foi uma maravilha. Não, eu fiz só um jumper, né? Eu jumpeei aquela parte que estava queimada, passei direto, né? Sim, mas funcionou bem. Precisava, né? Tá funcionando até hoje. Né? O som que tá lá. Olha só. E o compressor foi um pouquinho mais difícil de regular ele. A gente tem que pegar uns tutorial aí pra ver, né? Consegui uns tutorial, fiz um ajuste nele. Tá perfeito, né? E é um compressor que eu vi um igual lá na rádio que eu fui visitar esses dias, né? Em Porto Alegre. Tem um igualzinho aquele lá. Nossa, eles usam também, então. Compressor Beck. A rádio da universidade, né, que tu foi. Sim. Essa é uma não era só ele, tinha mais outros conversores, não sei o que lá. Né? Sim. Então tá, muito obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima. Né? A próxima aí vamos fazer se eu não estiver aqui, a gente vai continuar se comunicando. Podemos fazer uma online. Podemos fazer uma online, né? Vamos fazer pelo Meet. Próximo vamos fazer pelo Meet. Aí vamos convidar o Rodrigo. Nós três vamos fazer um bate-papo aí, convidar de repente mais alguém aí, alguém do rádio mesmo, né? Teu colega lá, né? Alguma coisa assim. Então vamos fazer uma hora dessa. Trocar umas ideias. Valeu então. Então tá. Tamo junto.